Sabe quando a gente vai no mercado comprar, sei lá, bola de tênis? Já reparou que as opções são sempre as mesmas? Wilson, Penn, Dunlop e acabou. Pois é, pouquíssimas empresas controlam esse mercado, e são elas que decidem quantas bolas vão produzir e, no fim das contas, o preço que a gente paga. Isso, na essência, é um oligopólio em ação. E a gente vai entender agora como funcionam as regras desse jogo tão estratégico e com tão poucos participantes. Olha, no mercado super competitivo, como uma feira cheia de gente, a coisa é uma loucura. Muitos vendedores, muita briga por preço, mas num oligopólio o cenário é outro. São poucos jogadores. E é aí que a coisa fica interessante, porque a ação de uma única empresa mexe com o jogo de todas as outras. É uma teia de dependência mútua. Para entender esse balé estratégico, a gente usa uma ferramenta muito poderosa, a teoria dos jogos. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai definir o que é um oligopólio. Depois, vamos mergulhar na tensão principal, cooperar ou competir. A gente vai usar o famoso dilema do prisioneiro para sacar por que cooperar é tão difícil. Em seguida, vamos ver exemplos disso no mundo real e, para fechar, vamos entender as leis que tentam proibir esses acordos, os cartéis. Então vamos lá, começando pelo básico. É fundamental a gente alinhar os conceitos. Entender bem as definições é o primeiro passo para desvendar a lógica por trás desses mercados tão particulares. A alma de um oligopólio, como a gente vê aqui, é ter poucos vendedores. É isso que muda tudo. Essa característica cria uma interdependência que não existe em outros tipos de mercado. A decisão de uma empresa sobre quanto produzir afeta diretamente o lucro de todas as outras. Isso obriga cada uma a pensar como um enxadrista, sabe? Sempre tentando prever o próximo movimento do adversário. E é exatamente por causa dessa dinâmica que a gente precisa da teoria dos jogos. Ela é o estudo de como a gente se comporta em situações estratégicas, ou seja, situações em que, antes de tomar uma decisão, a gente precisa pensar em como os outros vão reagir. Para uma empresa num oligopólio, decidir o preço ou a produção não é um simples cálculo, é uma jogada estratégica. Agora sim, vamos para o coração da questão. A característica que realmente define um oligopólio é essa tensão, essa briga interna constante entre cooperar com os concorrentes ou competir com eles. Pensa bem, as empresas lucrariam muito mais se agissem juntas, como um time. Mas o incentivo individual para quebrar o acordo e agir sozinho é gigante. Vamos entender isso com um exemplo bem simples, um duopólio, que é um mercado com só 2 vendedores. Então, imagina uma cidade pequena, onde Jack e Jill são os únicos donos de poços de água potável. Eles não têm custo nenhum para tirar a água. Todo sábado, eles se reúnem para decidir quantos galões vão vender. A decisão conjunta deles vai definir o preço da água na cidade inteira. O lucro é toda a receita que eles conseguem. A grande pergunta é, como eles tomam essa decisão? O segredo está todo aqui, nessa tabela de demanda. Dá uma olhada. Se eles venderem só 10 galões no total, o preço vai lá para cima, $110. Agora, se eles inundarem o mercado com 120 galões, o preço despenca, vai a zero. Essa é a dinâmica que eles precisam entender. Quanto mais água eles produzem juntos, menor o preço que cada um consegue por galão. Então eles têm 2 caminhos extremos. Num cenário de competição perfeita, eles produziriam até o preço zerar, porque o custo deles é zero. Isso daria 120 galões, mas com lucro zero. Não parece um bom negócio. Por outro lado, se eles agissem juntos, como um único monopolista, eles poderiam escolher a melhor combinação, produzir 60 galões no total, vender cada um a $60 e embolsar um lucro máximo de $3.600. Claramente, o resultado de monopólio é o melhor para ele. E para conseguir esse resultado de monopólio, o que o Jack e a Jill precisariam fazer? Um acordo. Na economia, isso tem nome, conluio. E quando um grupo de empresas age de forma coordenada, como eles fariam, a gente chama de cartel. Eles poderiam, por exemplo, combinar de cada um produzir 30 galões, totalizando os 60 do monopólio, e aí dividir o lucro máximo. Parece perfeito, né? Mas será que é tão simples assim manter esse acordo? Pois é, essa dificuldade toda nos leva direto a uma das ideias mais famosas e poderosas da teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. Ele é a ilustração perfeita do porquê a cooperação é tão difícil de manter, mesmo quando no fundo seria melhor para todo mundo. A história clássica é sobre 2 criminosos, Bonnie e Clyde. Eles são presos e interrogados em salas separadas sem comunicação. A polícia oferece o mesmo acordo para cada um. Se os 2 ficarem em silêncio, pegam só 1 ano de cadeia. Se um confessar e o outro ficar quieto, o dedo duro sai livre e o parceiro pega 20 anos. Agora, se os 2 confessarem, cada um pega 8 anos. Pensa bem, a lógica individual, de cada um pensando só no seu, leva os 2 a confessar. E o resultado?
8 anos de prisão para cada um. Um cenário bem pior do que se eles tivessem confiado no outro e ficado em silêncio. E o conceito-chave aqui é o de estratégia dominante. Vamos pensar pela cabeça da Bonnie. Confessar é sempre a melhor jogada para ela, não importa o que o Clyde faça. Se ele ficar calado, ela sai livre. Ótimo. Se ele confessar, ela pega 8 anos em vez de 20. Melhor também. A mesma lógica vale para o Clyde. No fim, confessar é a estratégia dominante para os dois. É a jogada que parece mais segura do ponto de vista individual. E isso, gente, ilustra perfeitamente o problema do Jack e da Jill. Digamos que eles combinem de produzir 30 galões cada um para ganhar $1.800. Cada um deles vai ter um incentivo enorme para trapacear. O Jack vai pensar, se a Jill vai produzir 30, eu posso produzir 40 e meu lucro sobe para 2.000. Só que a Jill vai pensar a mesmíssima coisa. E se os dois produzirem 40, o lucro de ambos cai para 1.600. Produzir 40 galões é a estratégia dominante que acaba levando a um resultado pior para os dois. Esse resultado final, onde os dois acabam produzindo 40 galões, é o que chamamos de equilíbrio de Nash. É uma situação estável porque, uma vez que eles chegam lá, nenhum dos dois tem incentivo para mudar de estratégia sozinho. Se o Jack já está produzindo 40, o melhor que a Jill pode fazer é produzir 40 também e vice-versa. Eles ficam presos num resultado que é pior para os dois do que se tivessem simplesmente cooperado. Ok, legal. Mas vamos sair um pouco das parábolas de poços de água e prisioneiros para ver como essa mesma lógica se aplica em situações do mundo real, muitas vezes com consequências gigantescas. E essa tensão não é nenhuma novidade. Lá no século XVIII, o pai da economia moderna, Adam Smith, já tinha sacado essa tendência. Ele escreveu que quando concorrentes se encontram, a conversa quase sempre acaba numa conspiração para aumentar os preços. Ele já sabia que o incentivo para formar cartéis era algo natural dos mercados. E a lógica do dilema do prisioneiro aparece em todo lugar. A OPEP, o famoso cartel do petróleo, vive lutando para que seus membros não produzam mais do que o combinado. A corrida armamentista da Guerra Fria foi um exemplo clássico disso, movida pela desconfiança mútua. Até a exploração de recursos naturais, como um campo de pesca, segue essa lógica. O interesse individual de cada um pescar mais pode levar ao fim do peixe para todo mundo. Pensa no jogo da corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Para cada um deles, se armar era a estratégia dominante. Não importava o que o outro fizesse. O resultado foi um equilíbrio de Nash perigosíssimo e caríssimo, com os dois lados cheios de armas, vivendo sob um risco constante, quando na verdade os dois preferiam um mundo mais seguro e com menos gastos militares. Ok, se essa tendência de cooperar para prejudicar o consumidor é tão forte e tão natural, como que a sociedade lida com isso? É aqui que entram em cena as políticas públicas e as leis antitrust, que são desenhadas justamente para forçar a competição e impedir que os cartéis se formem. O ponto central é esse. O que é ótimo para as empresas do oligopólio, ou seja, a cooperação, é péssimo para os consumidores e para a sociedade. Um cartel age como um monopólio. O resultado é menos produtos na prateleira e preços mais altos do que teríamos num cenário ideal de competição. Para combater isso, os governos criaram as leis antitrust. Nos Estados Unidos, a lei fundamental é a Lei Sherman, de 1890, e ela é bem direta ao proibir acordos que restringam o comércio. Basicamente, ela transforma o conluio, que seria uma estratégia de negócio, em um crime. O objetivo é claro: forçar as empresas a competir, não a cooperar. E essas leis não ficam só no papel, elas são aplicadas. Este aqui é um exemplo real de uma conversa gravada nos anos 80. O presidente da American Airlines ligou para o concorrente da Braniff Airways e propôs, na cara dura, um aumento combinado de 20% nas tarifas. Essa fita, claro, virou prova numa ação do Departamento de Justiça e mostra que essas conspirações são levadas muito a sério. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para os dias de hoje. Essa tensão entre o interesse das grandes empresas e o bem-estar da sociedade é um jogo que nunca acaba. Em um mundo com gigantes globais cada vez mais poderosas, como a gente encontra equilíbrio entre a tendência natural de cooperação delas e o bem público da competição? Esse, com certeza, continua sendo um dos maiores desafios para governos e reguladores no mundo todo.